Olá, sejam bem-vindos a mais um Conheça o Gestor. E para bater um papo com a gente hoje, a gente trouxe aqui para a XP TV o Roberto Kropp, diretor do Daycoval Asset Management. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Roberto, para começar nossa entrevista, queria que você apresentasse então a Daycoval Asset para os nossos telespectadores. Bom, a Daycoval Asset, ela pertence ao Banco Daycoval. O Daycoval é o maior acionista da Daycoval Asset. O Banco Daycoval, ele é um banco que já tem 40 anos de Brasil, um banco bastante sólido aqui no país, atua em diferentes áreas. O principal foco dele é empréstimos, mas ele também tem uma atuação forte também na área de prestação de serviços. Daí se insere a Daycoval Asset Management, a gestão de recursos. Ok, e falando então sobre a equipe de gestão do Daycoval, como é que você pode caracterizar essa equipe, tanto quanto a sua filosofia de gestão e a tomada de decisão? Bom, a nossa filosofia na Daycoval Asset é de dividir as estratégias e os mercados por gestores, né? Cada gestor tem a responsabilidade e acompanha um mercado específico e a partir daí a gente procura integrar essas operações de uma forma em que o risco fique controlado. A gente tem uma pessoa que é responsável para fazer esse controle do risco, né? Mas é importante ressaltar que nós temos um gestor especializado que tem bastante experiência, conhecimento em cada mercado que ele atua, né? A gente procura estar em todos os mercados do Brasil, né? Então nós temos 4 gestores e cada um cobre um mercado e com muita profundidade, né? Então, como eu falei, a gente tem um papel de um estrategista, um alocador que vai calcular e que vai verificar o volume que pode ser colocado em cada mercado e dependendo do perfil de cada fundo que existe na Daycoval Asset. Então existem a figura de 4 gestores, um para cada mercado, mais a figura de um estrategista-chefe e mais uma pessoa que controla o risco das operações, é isso? É isso. A gente, na verdade, esse estrategista, ele não é que ele vai tomar a decisão em cima do gestor. O gestor tem a decisão final, o estrategista, o que ele vai é auxiliar o gestor no momento de tomar a posição e no momento de tomar a posição e no cálculo do volume a ser alocado, dependendo do perfil de cada fundo. No caso do analista de risco, a importância dele é tanto antes de se tomar as posições, de se montar as operações, para se calcular a viabilidade de colocar ela em cada fundo. É muito importante isso para a gente faz isso simulando em cima de análise de cenários, né? Tanto cenários positivos para aquela operação como piores cenários para aquela operação. Então a gente utiliza o analista de risco muito para isso, para verificar a viabilidade, os riscos que uma operação pode causar dentro do fundo. Ao mesmo tempo, o analista ele faz o cálculo do risco total da carteira, né, em cima de modelos estatísticos reconhecidos, como, por exemplo, o VaR. Quer dizer, então, que não existe a figura de um gestor central, então, na equipe de gestão. Não existe a figura de um único gestor que toma a decisão. Nós preferimos trabalhar sempre com essa filosofia, de que cada um cuida profundamente do seu mercado ou dos seus mercados e a gente tem uma pessoa que só coordena isso para que fique adequado dentro de cada fundo. Perfeito. E entrando um pouquinho então sobre os produtos na plataforma da XP, a gente conta com 7 produtos. Acho que a gente vai destacar aqui 3 produtos dentro de cada classe, né? Classe de renda fixa, multimercados e renda variável. Então gostaria que você começasse pela classe mais conservadora de renda fixa e fosse até renda variável e falasse sobre as principais características de cada produto. Bom, eu acho que a gente tem um produto muito legal, um produto que é muito interessante para esses momentos de mercado difícil, de bolsa, que o investidor não sabe onde colocar o dinheiro no curto prazo, que é o nosso fundo chamado Daycoval Renda Fixa. É um fundo que tem uma taxa de administração baixa, tem um valor muito baixo para aplicar e ele é muito interessante para esse investidor que está buscando uma aplicação bastante conservadora, porque praticamente ele só tem títulos públicos e tem uma rentabilidade bem interessante para esse tipo de aplicação. Tá? Esse é o nosso investimento mais conservador. A gente tem um
um fundo que já é um fundo multimercado, que é um fundo que não tem uma volatilidade, ou seja, a oscilação da cota dele não é alta, uma oscilação, uma volatilidade moderada para baixa, que é chamado que é chamado Oasis, né? É um fundo muito atrativo também, acho que o investidor deve olhar com carinho, porque ele consegue obter, em cima da nossa filosofia de gestão, tem conseguido obter rentabilidade muito interessante, e também valores mínimos são baixos e a liquidez é muito boa. Você consegue resgatar num prazo menor do que uma semana do fundo, caso seja necessário. Então, acho que é um fundo bastante interessante. O outro fundo, que já é um fundo com um risco maior, né? Claro que é para aquele investidor de mais longo prazo, que está procurando retornos maiores, que é o nosso fundo chamado Daicoval Target, que é um fundo de ações que ele procura superar o Ibovespa. Já é um fundo que tem mais de 8 anos, tem uma performance de superar o Ibovespa ano a ano. Então, a gente tem uma equipe que toca ele e que analisa todas as ações com bastante profundidade. E esses produtos eles têm aplicação mínima entre 10 e 30 mil reais, então são aplicações mínimas relativamente baixas, né, para o mercado. Sim, as aplicações mínimas são bastante baixas mesmo. Eu acho que aí pode ser bastante interessante aí para o investidor. Eu acho que os demais fundos a gente pode conferir na plataforma da XP, os demais, a gente falou só sobre 3 fundos hoje, então vocês podem entrar e conferir os demais fundos. Bom, queria que você então destacasse qual é o principal diferencial de vocês, o principal diferencial do Daicoval Asset Management ou de algum fundo, diante do que a gente vê hoje no mercado e na sua plataforma. Olha, eu gostaria de destacar um fundo nosso, que eu falei agora, que é o Oasis, né? Que é um fundo multimercado, que eu acho que é um fundo que pode dar para o investidor, ele pode dar um retorno bastante interessante. Um fundo, como eu falei, que tem uma liquidez muito boa, não precisa ficar muito tempo aplicado, caso haja necessidade de resgatar. E aí ele é feito com base na nossa filosofia de gestão, que é aquilo que eu falei antes. Vamos diversificar a carteira com base nas decisões tomadas pelo nosso grupo de gestores, sempre baseado na nossa análise de risco, controlando o risco da carteira diariamente. Bom, por fim, então, eu queria só agradecer a sua participação. Obrigado por ter vindo aqui até a XP TV. Não, muito obrigado. Eu agradeço pelo convite. Obrigado, Roberto. Bom, esse foi mais um Conheça o Gestor. Obrigado e até o próximo programa.